mas eu vou te fazer uma provocação, assim, meio advogado do diabo. Essa frase do Wittgenstein, né, o fim da filosofia, esclarecimento lógico dos pensamentos, fim pode ser entendido também como, não só como objetivo, mas como fim mesmo, né, no sentido de que, para o Wittgenstein, né, tanto para um quanto para o dois, a filosofia é uma espécie de doença da qual a gente tem que se livrar. Né? Você falou que, né, segue nos moldes, bom, clareza não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente, né, para desenvolver o senso de justiça e tal. E eu concordo, eu acho que porque o aluno pode muito bem até entender que um argumento é melhor justificado, mas mesmo assim ele não acredita naquilo. Né? Então, assim, eu acho que tem um trabalho que é filosófico mesmo, que é de pensar o que é verdade, de relacionar esses conceitos com a questão da justiça, né, etc. Então, eu queria saber se você faz, né, se você desenvolve isso para além dos conteúdos que podem ficar na mera opinião, avaliar se um argumento é melhor do que o outro, quer dizer, o que a filosofia traz assim como substantivo para pensar a questão da diferença sexual, pensar a questão da morte. Né? Eu acho que se a gente usa só a lógica e não traz, sei lá, um Heidegger ou sei lá o que for, para pensar a morte, para pensar a justiça, para pensar, né? Aí eu acho que realmente é o fim da filosofia. Eu leio o Wittgenstein naquela passagem como na primeira interpretação e não na segunda. E é isso que eu tentei colocar. Bom, se eu tiver lido o Wittgenstein mal ali, eu quero dizer que então eu discordo do Wittgenstein. Eu concordo com o ponto que eu tentei explorar aqui. Mas esse é um ponto secundário. Eu acho que a tua pergunta mesmo é a segunda e ela é bem pertinente. Bom, em primeiro lugar, tem duas coisas aí postas. Eu trabalho com filosofia política, a minha dissertação de mestrado, ela, por exemplo, ela foi sobre ações afirmativas. Mas o que eu fiz lá na dissertação de mestrado? Na dissertação de mestrado, eu tentei mapear o debate, né, e tentei não me posicionar a respeito do debate, até porque vários dos argumentos em relação às ações afirmativas são argumentos que dependem de observações empíricas, certo? Por exemplo, aumenta ou diminui o racismo, enfim, eu poderia achar tantas questões diferentes. Eu acredito que a filosofia ela deve sim propor as questões, eu acho que nós, enquanto professores de filosofia, mas a resposta final nós não devemos dar, até porque essa é uma resposta final muito difícil de ser dada, até de ser imposta aos alunos. Por exemplo, eu não acho que eu, enquanto professor de filosofia, deva dizer, claro que eu tenho minha opinião sobre ações afirmativas, mas eu não acho que eu deva dizer para os alunos se eu sou a favor, se eu sou contra, o que eles devem ser. Mas eu acho que, enquanto professor de filosofia, devo sim trazer os temas de filosofia política e colocar esse debate. Eu estudo muito filosofia política, me agrada muito uma série de posições na linha do liberalismo igualitário, por exemplo, mas eu procuro estimular muito, essa matéria é a matéria basicamente da metade do segundo para o terceiro ano, tá? A parte do debate sobre ética e política. Né? Mas antes eu acho que a gente tem que preparar os alunos para isso aqui, certo? Então, nesse sentido, eu acho que a segunda parte que deve ser feita, com muito cuidado, para a gente não estar doutrinando os alunos, a gente deve ter essa primeira parte que é tão importante, que é a parte do desenvolvimento da clareza, enfim. Curiosidade sobre o fundamento que você daria para isso. Você coloca que você trabalha a lógica em paralelo à teoria dos conjuntos, para fazer uma interdisciplinaridade com a matemática. E teoria dos conjuntos costuma ser o primeiro assunto da matemática no ensino médio. Então você começa o ensino médio em filosofia com lógica. E a minha pergunta é, esse é um bom caminho? Esse tem sido um bom caminho? Você tem coletado bons resultados com isso? Porque acaba sendo uma determinada discussão filosófica na qual a gente costuma levar muito tempo para desenvolver determinados conceitos, etc. Eu tenho uma coisa que talvez me favoreça um pouco nesse processo, que é o fato de eu ter a formação em matemática também, né? Então eu faço um pouco desse trabalho de fundamento da teoria dos conjuntos eu mesmo em aula, mas eu procuro não fazer muito, porque como eu tenho muito diálogo com os professores da matemática, a gente já mais ou menos combina como vai funcionar esse procedimento. Como realmente tu tá certo, eles começam lá no início, mas desde os fundamentos da teoria dos conjuntos, para mim é suficiente, porque eu preciso trabalhar
na parte da lógica. Né? Eu tenho materiais, depois a gente pode trocar coisas, como eu trabalho em cima da teoria dos conjuntos, mas não se precisa de muito fundamento de teoria dos conjuntos para se levar adiante as discussões sobre lógica. Então, tem funcionado bem, né? Claro que melhor em alguns lugares, pior em outros, mas tem funcionado bem. Está seguindo um percurso aqui que é parecido com o percurso que eu tenho seguido aqui no desenvolvimento mesmo do aprendizado do que é ser professor de filosofia. Defendo como você a presença da lógica como o início mesmo para inserir o aluno nesse ambiente filosófico, até para fazer uma diferenciação, e desculpe se é porque a pergunta do colega me suscitou esse pensamento, até para fazer uma diferenciação que o aluno sai, depois dessas aulas, com a visão clara de que filosofia não é um achismo. Tem pelo menos um mínimo de critério para ele, ainda que depois eu vá desconstruir por meio da linguagem ou da metafísica, tem um mínimo de critério para a gente tentar buscar uma verdade. Só te colocar assim, na minha experiência, para não ficar muito doutrinário, eu abri depois e busquei lá no Ética Nicômaco, para dar uma justificativa da necessidade da lógica, uma vez que a ação política, ela diferente das exatas, ela tem uma necessidade de que haja uma convenção, e nesse plano da convenção, a necessidade, então, desse valor de verdade, numa análise textual mesmo, dos discursos que estão aí. Eu queria só te perguntar, eu, na minha experiência, acabei colocando as falácias, abrindo um pouco o leque, pegando as falácias para também, eu vi ali nos exemplos que você passou, algumas falácias tinha ali algumas falácias de equívoco, né, de confusão com relação ao conceito do que é matar, morrer, etc. Queria saber se você notou essa dificuldade também, essa transição, se você nota essa dificuldade, e por que de repente eu já notei em alguns momentos, por que nós, assim, filósofos, temos, às vezes, uma resistência com relação a trabalhar lógica para o aluno. Eu tenho visto muito negativo quando falta essa inserção do aluno na lógica. Eu queria que você explanasse alguma coisa relativa a isso. Tem alguns elementos, assim, a questão do achismo. Eu acho que são os pontos centrais que eu procuro desenvolver aqui. Por exemplo, aquele slide que eu falava ali sobre a pena de morte. Uma coisa que eu tenho tentado trabalhar bastante é fazer o aluno, através de uma leitura criteriosa, de uma construção criteriosa de argumentos, passar do achismo para uma opinião mais fundamentada, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, não é aquela coisa, vamos fazer uma rodinha e vamos, o que cada um acha. Não, tem que achar com fundamento. Isso é aliás, essa é uma questão fundamental para o desenvolvimento da teoria da democracia deliberativa, por exemplo, quando a gente fala no Habermas, que é um trabalho, uma ideia bem interessante de se desenvolver a ideia da justiça, etc., mas passa, então, simplesmente, tu não vai dar só um palpite, tu vai dar um palpite, mas esse palpite vai ser mais do que um palpite, vai ser uma opinião fundamentada, certo? Bom, além disso, tu falaste do ensino de lógica, falaste do ensino de falácias. Normalmente são as aulas mais divertidas, né? E por isso a gente não pode deixar de lado uma aula sobre falácias, porque falácias a gente pode trazer notícias de jornal, pode trazer opiniões políticas, etc., e apresentar dessa forma. Então, procuro mesmo fazer um trabalho sobre falácias, tem alguns materiais bem legais, aí, uns livros que tem coisas bem interessantes, a gente pode continuar conversando. Além disso, bom, sobre a resistência de se ensinar lógica, bom, isso aqui ficou uma pontinha de resposta para ti, que depois eu fiquei pensando, e eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não estou fazendo uma defesa de que a gente tem que parar no ensino de lógica, no ensino de análise argumentativa. Eu acho que a filosofia, e eu não sei fazer isso direito, eu tenho pensado bastante, e é uma falha. Nós temos que também desenvolver, criar formas de desenvolver, fazer com que os alunos desenvolvam suas intuições, talvez dialogando com áreas como a literatura e as artes. Isso está muito naquele livro da Martha Nussbaum que eu sugeri para vocês, mas eu acho que tem uma coisa que nós enquanto filósofos, eu digo na média, nós estamos muitas vezes muito mais próximos disso, e é uma coisa super legítima e super importante trabalhar com isso, mas nós estamos deixando um pouco de lado a preocupação com essa ideia da clareza. O meu trabalho, ele queria um pouco provocar também, ele queria um pouco trazer essa questão do busca pela clareza e que isso ficasse ecoando. Filosofia também é isso. Isso é uma parte bem importante da filosofia, na minha interpretação.